mundo de máquinas, tecnologia e globalização, os humanos acabaram se afastando da natureza, mas talvez o mundo natural não esteja tão distante de nós. E aí galera, a gente está aqui no Zoológico de Brasília e vamos perguntar pro pessoal que visita aqui o que eles conhecem sobre cordados. Então, a gente está aqui com um elefante e vamos perguntar pro pessoal o que eles gostam e se atraem tanto por esse animal. Eu gostaria de saber o que tanto te atrai nesse animal. Eu acho ele muito simpático, né? Apesar do tamanho dele, pesadão, né? E ele assim, chega aqui pertinho da gente, eu gosto muito do elefante. E o que você sabe sobre esse animal? Olha, eu acabei de ler aqui que ele é herbívoro, né? Que ele tem o hábito mais diurno e ele também é um mamífero. Isso aí, obrigada. E eu queria saber por que vocês gostam tanto do tucano. Eu gosto do tucano porque ele faz barulho engraçado. O bico dele é bonito. E ele tem ovos. Todo mundinho. Não. Você não tem ovos. Ele é bonito, é todo laranja. É brilhante. O olho dele é azul. Chama muita atenção o bico dele. Entendi. E o que vocês sabem sobre essa ave? Ele come folhas. Ele voa, ele adora ficar em galhos. A casa dele é num galho. Ele tem um pescoço branco. Ele nasce do ovo. Ele tem uma pata azul. Ele nasce do ovo. A curiosidade minha é porque ele tem pata azul, não entendi. Então tá, gente. Obrigado. Dá um tchauzinho. Então, eu queria te perguntar o que você gosta tanto dos jacarés. Cara, esse jeito dele sincero de ser, quietinho, calado, com as escamas. Aquele jeitinho parado de ser, tá vendo? Isso me encanta. E o que você sabe sobre eles? Sei que é um réptil muito agressivo. Mas parece que não, né, moço? Que ele tá dormindo. É, desse jeito. Só isso que eu sei. Então tá. Obrigada, viu? Muito boa tarde. Eu vi que a senhora acabou de voltar das cobras. O que você gosta tanto desses animais? Eu fui lá ver, que são interessantes. As cobras, tem umas muito bonitas, coloridas. Umas que são venenosas, outras não. E é um animal que ele troca de pele. Eu acho muito interessante. Como agora a gente já perguntou pro pessoal do zoológico o que eles sabiam sobre o filo dos cordados, agora a gente vai direto com a Giovana, que vai explicar pra gente detalhadamente as características gerais e específicas desse filo que é tão abundante. Os cordados possuem 4 características essenciais: a cauda pós-anal, as fendas branquiais ou faringianas, o tubo nervoso dorsal e a notocorda. Essas características estão pelo menos na fase embrionária desses animais. Os vertebrados se diferenciam dos antepassados pela substituição da notocorda pela coluna vertebral, a presença do crânio que protege o encéfalo. Esse encéfalo representa a centralização do sistema nervoso. Os vertebrados também apresentam endoesqueleto ósseo ou cartilaginoso, que protege os órgãos internos e facilita a movimentação, e possuem um sistema muscular bem desenvolvido. Nessa parte do documentário, focaremos mais no grupo dos répteis. Esses animais possuem mandíbula que os permite se alimentarem de grandes partículas. São tetrápodes, ou seja, possuem 4 membros, e são os primeiros a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. A conquista do ambiente terrestre pelos répteis se deve por muitos fatores, dentre eles a pele grossa, revestida por escamas, placas ou carapaça de origem epidérmica. Sua pele é constituída de queratina. Essa é uma proteína que permite a impermeabilização da pele. Com isso, os animais têm menos perda de água e menor dependência da água.
já que não perdem tanta água para o ambiente. Sua pele não tem glândulas mucosas e tem alta capacidade de regeneração. Esses animais são ectotérmicos, ou seja, a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Se a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura corporal também aumenta, e se diminui, a temperatura corporal também diminui. Eles não são capazes de regular a temperatura corporal pelo metabolismo. Uma vantagem com relação a isso é que podem sobreviver em locais pobres em alimento. Não precisam se alimentar tanto, pois não têm gasto energético para regular a temperatura corporal. Mas uma desvantagem é a dependência da temperatura externa. Para se adaptar a isso, os répteis desenvolveram comportamentos. Por exemplo, uma coisa muito interessante é que quando a temperatura do meio externo está muito alta, os crocodilianos tendem a abrir a boca para eliminar o calor do corpo pela boca e tendem a ficar menos expostos ao sol. Os répteis são animais deuterostomados, então seu sistema digestório é completo e se abre numa cloaca, que serve para o sistema digestório, reprodutor e excretor. Esses animais também têm estômago, então sua digestão é extracelular. Você já se perguntou por que os répteis são animais rastejantes? Isso se deve ao fato de que todas as patas estão no mesmo plano corporal. O sistema respiratório é essencialmente pulmonar, até nas espécies aquáticas, e esses pulmões são mais eficientes que nos anfíbios. Os répteis não têm respiração cutânea porque têm a pele grossa e impermeável. Seus pulmões são preguiados. Apresentam dobras que aumentam a área para as trocas gasosas, aumentando a eficiência, e esse é outro fator que contribuiu muito para a conquista do meio terrestre. O sistema circulatório dos répteis é fechado. A circulação é dupla, possui 2 átrios e 2 ventrículos. Em sua maioria, os ventrículos são separados pelo septo de Sabatier. Porém, ocorre a mistura do sangue rico em oxigênio com o pobre em oxigênio ainda dentro do coração, classificando a circulação como incompleta. Porém, nos répteis crocodilianos, há total separação entre o ventrículo direito e esquerdo. Como não há mistura de sangue rico e pobre em oxigênio dentro do coração, a circulação é considerada completa. Mas existe uma região nos vasos que saem do coração, que se chama forame de Panizza, onde ainda acontece uma pequena mistura dos tipos de sangue. Os répteis são classificados como uricotélicos. Em seu sistema excretor, os rins filtram o sangue e retiram ácido úrico do mesmo. Essa substância é pouco tóxica, ou seja, precisa de menos água para a excreção e pode ficar armazenada por mais tempo. Isso também foi uma grande vantagem para a conquista do meio terrestre, já que os animais não dependem tanto da água. Seu sistema nervoso é centralizado, possuem encéfalo e medula espinhal, além de nervos espalhados pelo corpo. Em seu sistema sensorial, as cobras possuem a fosseta loreal, que as permite sentir o calor, o que é vantajoso tanto para o ataque quanto para sua defesa. Os répteis são animais dioicos, ou seja, possuem seus sexos masculino e feminino separados. Os animais do sexo masculino possuem pênis e o introduzem na cloaca da fêmea para realizar a reprodução. Esse tipo de fecundação é interna. Esse tipo de fecundação também representa muita vantagem para a conquista do meio terrestre, já que impede a morte dos gametas que antes eram liberados na água. Então, esses animais são independentes da água para se reproduzir. Esses animais não possuem fase larval, então o seu desenvolvimento é direto.
Além disso, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, que possui casca calcária, rígida e com poros, para facilitar as trocas gasosas entre o meio e o embrião, e o âmnio. Então, o embrião não precisa da água do meio externo. A casca e o âmnio protegem o embrião contra desidratação e choques mecânicos, o que é uma grande vantagem também para a conquista do meio terrestre, o qual não possui água em abundância e deixaria o ovo vulnerável a choques mecânicos se não possuísse casca e âmnio.